Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu quero falar do movimento Millerita e Ellen G. White. Eu quero mostrar para você que o espírito sectário que Ellen White tinha, ele antes do ano de 1843, ainda na sua adolescência, e depois. Eu quero que você perceba que ela vai defender o movimento millerita e vai manter a cosmovisão de que Miller ele acertou a maior parte do que ele disse. Ele não compreendeu bem o momento escatológico, mas ele estava correto. E eu quero te mostrar uma coisa mais interessante que foi observada no livro Descortinando o Adventismo. Já vou ler um pedacinho dele. Esse livro vale muito a pena. Lá na Amazon tem para vender, custa R$ 39,90. Coisas aqui inéditas. Na apologética brasileira tem muita coisa aqui que eu ainda não tinha visto. Então eu estou observando, estou terminando de ler esse livro. A semana que vem, se der, vou ver se eu faço uma entrevista com o Gleison Pércio. Ele fez excelentes observações. Eu vou te mostrar uma agora. Assim, é de acabar com o piqui de Goiás, como dizia minha avó. Uma coisa assim que você vai ficar arrepiado aí na tua cadeira. Você vai ver o lado sombrio de Ellen G. White. Você vai ver o lado assim, a serpente falando na boca de Ellen G. White. Aguarda aí que vai valer a pena esse vídeo, viu? Mas nesse livro aqui, Vida e Ensinos, eu já falei um pouquinho dele, eu já fiz alguns vídeos. Nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. Na página 27 deste livro, tem uma conversa de Ellen White com o irmão dela. Está escrito assim: a bem-aventurada esperança. No caminho para casa, conversamos seriamente a respeito das evidências de nossa fé e esperança, porque eles eram metodistas. Ellen, disse Robert, será que estamos enganados? Essa esperança do próximo aparecimento de Cristo sobre a terra é uma heresia. Para que os pastores e mestres religiosos se oponham a ela de forma tão veemente? Então o irmão está dizendo para ela, para Ellen, que essa ideia que o Miller estava pregando deveria ser uma heresia, porque todos os pastores do seu tempo assim o afirmavam. E aí ele continua: eles dizem que Jesus não virá senão daqui a milhares e milhares de anos. Se isso chegasse a ser próximo da verdade, ainda assim o mundo não acabaria em nosso tempo. É uma constatação que ele faz. Aí continua o texto. Eu não ousava favorecer a incredulidade um momento que fosse, e respondi prontamente: não tenho dúvida de que a doutrina pregada pelo Sr. Miller é a verdade, que poder acompanha as palavras dele. Elas levam convicção ao coração do pecador. Então, Ellen White está defendendo diante do seu irmão, no caminho para casa, a mensagem do Sr. Guilherme Miller. E aí, um pouquinho mais para frente, aqui na página 31, está escrito assim: a visita do pastor. Então, veja que o pastor da família White, ou da família de Ellen G. White, antes dela casar, era apenas Ellen Armon. Então, o pastor foi até a casa da família. Nossa família toda estava profundamente interessada na doutrina da breve vinda do Senhor. Meu pai tinha sido uma das colunas da igreja metodista. Havia atuado como exortador e dirigente das reuniões nas casas situadas a certa distância da cidade. Então o ministro metodista nos fez uma visita especial e aproveitou a ocasião para nos informar de que a nossa fé e o metodismo não poderiam andar de mãos dadas. Ele não indagava as razões por que críamos daquele modo, nem recorria à Bíblia, a fim de nos convencer do erro. No entanto, declarava que tínhamos adotado uma nova e estranha crença que a igreja metodista não podia aceitar. Isso aqui não é verdade. O texto de Mateus 24:36, que a hora e o dia da volta de Jesus ninguém sabe, foi citado para eles. Mas Ellen White continuava batendo de frente e dizendo que a mensagem de Guilherme Miller era a verdade. Agora, olha que interessante. Depois eu vou ler o que aconteceu, as catástrofes que aconteceram no movimento millerista. Vocês vão ver que coisas terríveis os jornais da época registraram.
A coisa foi feia, gente. Esse movimento, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Esse movimento adventista do sétimo dia começou na confusão. E é por isso que ainda é uma confusão. Mas olha o que Ellen White fala, e aqui eu quero que você observe como esse negócio aqui é luciférico. Eu vou pôr na tela do vídeo para você acompanhar a leitura comigo. Os santos esperavam ansiosamente pelo seu Senhor, com jejum, vigílias e oração quase constante. Mesmo alguns pecadores olhavam para aquele tempo com terror, mas a grande maioria manifestou o espírito de Satanás em sua oposição à mensagem. Então veja que ela está falando da zombaria que eles sofreram. E qual foi o espírito de Satanás? Qual foi a atitude do espírito de Satanás que agiu na igreja? Presta atenção. Zombavam e caçoavam, repetindo em toda parte: ninguém sabe o dia nem a hora. Senhoras e senhores, olha o que eu estou lendo aqui. Ellen White está dizendo que os crentes não mileritas, não adventistas daquele tempo, zombavam deles, dizendo o quê? Ninguém sabe o dia e a hora. Isso é Mateus 24:36. Isso aqui é palavra de Jesus. Ele que disse, do dia e a hora ninguém sabe. E aí continua Ellen White. Anjos maus com eles insistiam para que endurecesse o coração e rejeitasse todo o raio de luz do céu, a fim de ficarem seguros na cilada de Satanás. Ela está dizendo que eles sofreram zombaria antes e depois. Antes porque marcaram uma data e depois porque a data não se cumpriu. E vejam que ela diz que essas pessoas que tinham o espírito de Satanás zombavam e caçoavam deles, citando o quê? Ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Ora, isso é Mateus 24:36. Como é que o espírito de Satanás estavam nas pessoas que estavam ali discordando deles? O espírito de Satanás não estavam nos cristãos que duvidavam dos mileritas, não estavam nos cristãos que duvidavam dos adventistas, mas sim nos adventistas, que duvidavam da palavra de Deus, que diz que o dia e a hora ninguém sabe. Olha a barbárie, gente. Ellen White está dizendo que Satanás colocou a palavra que eles diziam, nem o dia nem a hora se sabe, na boca daqueles que zombavam deles. Isso é uma inversão de valores. Como é que você pode dizer que eles estão com o espírito de Satanás se eles estão citando a palavra de Deus, dizendo que o dia e a hora ninguém sabe? E os mileritas marcaram, os adventistas marcaram a data da volta de Jesus, nada aconteceu em 43, depois marcaram para 1844, nada aconteceu, e aí quem está discordante é o zombador, é o Satanás. E eles são o quê? Agora, olha o que eu quero mostrar para vocês, o que o Gleison coloca aqui nesse livro, Descortinando o Adventismo. E ele tem muito material, porque a apologética brasileira, ela não se compara à apologética norte-americana, obviamente. Foi lá que começou a Igreja Adventista, e obviamente que as melhores apologéticas contra as heresias adventistas são as norte-americanas. E olha, senhoras e senhores, o que aconteceu no movimento milerita. Nós temos aqui uma relação de notícias de jornal da época dos mileritas, da época que Ellen White estava, ela ainda era Ellen Ermon. Olha as manchetes que o nosso irmão traz aqui no livro dele, na página 118. Morte nos acampamentos mileritas. Tratamento desumano de crianças. A reportagem dizia: mileritas da Filadélfia permaneceram em campos perto de Fênix durante toda a noite de segunda e terça-feira. Na quarta-feira, 2 crianças foram encontradas geladas e mortas. O cruel e desumano tratamento de seus pais fez com que isso acontecesse. Quem sabe agora eles acordem para a realidade. Um outro jornal que diz assim: reportou que idosos e crianças faleceram após intensa exposição ao frio e umidade das noites anteriores. Um outro jornal, 25 de outubro de 1844, homem em Boston corta a própria garganta e em seguida é internado em hospital psiquiátrico em virtude do grande desapontamento milerita.
Outra notícia: a esposa do capitão Chase de Ohio, possuída pela onda millerita, tentou assassinar seus próprios filhos. Outra notícia: adolescente comete suicídio se jogando do rio Niágara após insanidade e ter acometido em virtude do desapontamento millerita. Outra notícia: senhora Abigail Shepard foi internada no hospital psiquiátrico do Worcester. Era uma mulher millerita que estava devastada pelo grande desapontamento. De acordo com relatórios oficiais do hospital, havia ficado completamente demente. E aí eles vão falando aqui de vários casos, de vários problemas que o sistema millerita trouxe. E assim, foi uma tragédia. O que aconteceu com os milleritas adventistas foi uma tragédia, tá? Muita gente perdeu tudo, muita gente se matou, muita gente matou outros de loucura. Então, assim, foi um negócio, uma barbárie. Então, o que nós vemos diante disso tudo? É que Ellen G. White, ela e os milleritas, movido por um espírito de rebelião, um espírito de trevas, porque eles discordavam da Bíblia, discordavam da palavra, da verdade, e insistiam em marcar a data e a hora da volta de Jesus. Marcaram para março de 1843, depois marcaram para outubro de 1844. E, por fim, transformaram o dia em que nada aconteceu num evento escatológico chamado juízo investigativo, aonde então Jesus não teria vindo à Terra, mas sim saindo de um lugar no céu e ido para outro compartimento, que aí estaria fazendo o que eles chamam de juízo investigativo. Ou seja, a salvação de Cristo que ele fez na cruz, que o livro de Hebreus diz que é completa, eles disseram que não foi completada na cruz. Eles falam isso abertamente, inclusive em púlpitos adventistas, que a obra da cruz está sendo completada agora a partir de 1844. Então, gente, é algo assim terrível esse adventismo. É uma coisa que começou errado e não poderia terminar de outro jeito. Agora, o assustador é que Ellen White, antes do movimento millerista tomar corpo, estava no início, ela defende Guilherme Miller, depois, durante, ela continua defendendo, e depois, no grande desapontamento, ela ainda mantém a defesa de Guilherme Miller. O historiador Maxwell, do livro Adventismo, vou pôr na tela para você, ele fala categoricamente que Miller é um profeta do mesmo nível de Pedro, Tiago e João haviam sido. Então, para os adventistas, Guilherme Miller tem o mesmo peso que teve o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago e o apóstolo João. Então, veja, senhoras e senhores, eles não só endossam a heresia, inclusive no livro do Gleison Pércio, ele coloca que havia 15 pontos de heresias na escatologia de Miller, não era só um, não era só o Daniel 8,14, ele fez uma confusão, uma salada ali. Então, o que nós vemos é que a Igreja Adventista não só marcou a data da volta de Jesus, como Ellen G. White defendeu a heresia antes, durante e depois. Defende nos seus escritos até hoje, que são republicados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Livros históricos da própria seita coloca Miller como um grande profeta, sendo que este se arrependeu, pediu perdão e voltou para a Igreja Batista. E os irmãos que estão me assistindo precisam ver o perigo disso. E os adventistas acordarem. A Ellen White está dizendo que aqueles que falaram para eles que do dia e a hora ninguém sabiam, eram pessoas instigadas por Satanás. E eles que estavam marcando a data e a hora da volta de Jesus é que eram os inspirados pelo Espírito Santo. Olha que cegueira, que confusão, que coisa absurda. Mas eu estou fazendo esse breve vídeo só para aproveitar a oportunidade para dizer que você que não adquiriu ainda o livro do Gleison, vale a pena. Adquira lá na Amazon, vamos estudar o assunto. Vamos ajudar os adventistas a saírem desse engodo, desse lamaçal de confusão, porque há graça para todos aqueles que ainda estão sob o jugo da lei. E a graça está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá bom, pessoal?
Então, vamos estar orando pelos adventistas, vamos estar conhecendo, evangelizando, falando do amor de Deus. Essa obra do Gleison aqui vai ajudar muita gente a fazer isso e que o Espírito Santo possa libertar essas mentes. Esse é o desejo do meu coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.